Olá, pessoas. Então, hoje nós vamos ver os tipos de sujeito, porque nós estamos fazendo revisão. E isso é muito importante, tá? Porque a análise sintática ela é importante na hora que a gente chegar no período composto, tá? Com as orações subordinadas, substantivas. Então, vamos lá. Eu não vou aparecer hoje para não ficar aquela bolinha, né, com a minha cara assim em cima do conteúdo, tá? Para vocês poderem prestar mais atenção no conteúdo. Então, vamos começar. Olha só, sujeito simples. O sujeito simples, ele tem um único núcleo, tá? E o que pode ser núcleo do sujeito? Um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Então vamos ver os exemplos. As meninas da escola estão na sala e a maioria das pessoas passou na prova. E mais um, ela fez um bolo, ok? Então vamos no primeiro. As meninas da escola estão na sala. Estão é o verbo. Quem estão na sala? As meninas da escola. Então, isso tudo aqui é o sujeito. Passou na prova. Quem passou na prova? A maioria das pessoas. Sujeito. Ela fez um bolo. Quem fez um bolo? Ela. Sujeito. Então, vamos analisar agora para a gente achar o núcleo desses sujeitos, tá? Então, veja bem. As meninas da escola estão na sala. Então, eu tenho aqui dois substantivos, meninas e escola. Eu não posso colocar a escola como núcleo do sujeito, porque tem uma preposição antes, não existe sujeito preposicionado, nem núcleo de sujeito preposicionado. Então, o núcleo do sujeito aqui só pode ser meninas, sujeito simples. Esta frase, todo mundo erra. Gente, pelo amor de Deus. A maioria das pessoas passou na prova. Por quê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pessoas jamais poderá ser núcleo do sujeito, porque eu tenho aqui uma preposição. Então, o núcleo do sujeito só pode ser maioria, o verbo é no singular. Observe que esse primeiro exercício é o contrário desse aqui, tá? Então, se eu não concordei o verbo com esta palavra, por que eu preciso concordar com essa quando eu tenho a palavra maioria? Cuidado com isso, tá? Então, ela fez um bolo, quem fez um bolo? Ela, núcleo do sujeito. Agora, o sujeito composto. O sujeito composto ele vai ter mais de um núcleo. Então, vamos ver aqui os exemplos. As meninas e os meninos da escola estão na sala e minha mãe, minha tia e minha avó foram à feira. Muito bem. Vamos lá. Estão. Quem estão? As meninas e os meninos da escola. Foram. Quem foram? Minha mãe, minha tia e minha avó, tá? Pessoal, então vamos lá, vamos analisar o primeiro. Quem estão na sala? As meninas e os meninos da escola. Eu tenho 3 substantivos, só que um deles eu tenho uma preposição antes. Então, ele não vai ser núcleo do sujeito. Então, eu tenho meninas e eu tenho meninos como núcleo do sujeito, sujeito composto. Embaixo, minha mãe, minha tia e minha avó foram à feira. Então, assim, minha é pronome, só que eu tenho substantivo aí, mãe, tia e vó. Então, esses pronomes não vão ser núcleos do sujeito, porque o substantivo, ele vem na frente. Então, ó, mãe, tia e avó, núcleos do sujeito, sujeitos compostos, os dois sujeitos compostos, tá? Que tem mais de um núcleo. Aí eu tenho o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele costuma ser do verbo na terceira pessoa, tá? Por isso que eu digo que o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca. Então, ó, falaram de você, precisa-se de balconistas. Então, quem falaram de você? Eles, elas, eu não sei quem são eles e elas. Precisa-se de balconista. Quem precisa de balconista? Alguém. Então, eu não consigo determinar quem é. Então, ele é um sujeito indeterminado. Aí o sujeito oculto, ou ele também é chamado de desinicial. Ele é igual a indeterminado, só que ela é na primeira e na segunda pessoa, o singular e plural. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Então, olha lá. Compramos um carro. Quem compramos? Nós. Como que eu sei? Peraí. Queres um pedaço? Então, vamos lá. Compramos um carro. Como que eu sei que é nós? Por causa da terminação do verbo, da desinência do verbo, né? Então, sujeito oculto, nós. Queres um pedaço? Quem queres? Terminação do verbo. Tu queres um pedaço, tá? Então, esse é o sujeito oculto, porque ele está oculto na terminação do verbo. Ah, professora, mas o indeterminado também está na terminação do verbo. Tá, só que eu não consigo determinar quem é. Né? Eles e elas podem ser muita gente, tá? Então, ele é chamado de indeterminado por causa disso, porque eu não consigo identificar quem é.
E por fim, nós temos a oração sem sujeito. Obviamente não tem sujeito, tá? Quando que isso ocorre? Verbos que indicam fenômenos naturais. Então, veja, choveu ontem. Quem chove? A chuva chove? Não, a chuva cai. Então, eu não tenho sujeito com verbo que indica fenômeno natural. O verbo haver no sentido de existir. Havia 3 alunos na sala, não é haviam. Haviam é aquele negócio que voa lá fora e cai de vez em quando. Tá? Então, quando é o haver no sentido de existir, não tem plural, é sempre no singular. Verbos que indicam tempo cronológico, né? Fazer, ter, né? Não é tem, ter, haver, tá? Então, ó, faz 10 anos que me formei, não é fazem, porque os anos não fazem nada. Eu me formei há 10 anos, ó, o verbo haver, tá? E tem 10 anos que me formei, ok? Então, esses são os tipos de sujeito. Então, agora vocês vão lá fazer os exercícios no Maestro e amanhã a gente continua com a revisão da análise sintática. Um beijo para todos.